Pessoal, hoje é dia de novidades na DC. Olha só, vamos conversar sobre uma notícia que saiu aqui sobre o filme Dynamic Duo, de que essa animação pode não ser Elseworld e acabar sendo do universo principal da DC. O que iria acarretar aí um monte de coisas envolvendo o Batman do DCU. E é isso que eu quero falar com vocês. É uma boa ideia colocar essa animação no DCU, sendo que já vai ter Jason Todd, Capuz Vermelho, Asa Noturna, Dick Grayson. Será que é uma boa mesmo? Vamos falar também sobre o teaser do episódio 3 de Lanternas, que trouxe algumas coisas bem importantes que vão acontecer nesse episódio. E também vamos falar das gravações que estão acontecendo no The Batman Parte 2. E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário. Isso daqui ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. Bem, vamos começar com essa notícia aqui envolvendo o Dynamic Duo. Só lembrando, o Dynamic Duo é aquele filme animado da DC que está sendo feito pela Sway Box, que é um estúdio que a Warner, inclusive, adquiriu nos últimos anos. E é um estúdio que faz animações bem experimentais com marionetes misturando CGI. O James Gunn anunciou esse filme super entusiasmado, porque ele sabe muito bem o potencial desse estúdio. Esse estúdio aí vai soltar uma pedrada com o Dynamic Duo, podem apostar. Só que o James Gunn também tinha deixado meio que implícito que o Dynamic Duo era um filme Elseworld. E aí, bem, filme Elseworld, você pode fazer o que quiser, né? Dá pra pirar na batatinha e tudo mais. Só que agora veio uma informação exclusiva do canal Mundos da DC, do Grodjick Lucas, e a informação dele é realmente muito grande, de que o Dynamic Duo vai ser um filme do DCU. Não é Elseworld nem nada disso. E como o Batman vai aparecer no Dynamic Duo, essa seria a primeira aparição oficial do Batman no universo de James Gunn. E assim, só para deixar claro, essa é uma informação não confirmada. Trate como rumor. A página está trazendo como uma informação exclusiva e eu imagino que essa pessoa, para dizer isso, é porque tem muita confiança na fonte que passou essa informação. Lembrando que o Dynamic Duo ainda está marcado para 2028. Não houve nenhum tipo de rumor de que esse filme seria adiado. Isso significaria que a gente teria o The Batman Parte 2 e também o Dynamic Duo com a estreia do Batman do DCU. E bem, se isso se confirmar, é realmente uma grande notícia. Até então, a gente não tinha nenhuma expectativa de ver um Batman antes de 2029, agora a gente tem. Mesmo que seja no formato animação, mas é o Batman do DCU. Ah, Gabriel, mas então você tá muito feliz, né? Você vive elogiando a animação e é o Batman do DCU que você tava reclamando que não ia aparecer. E sim, eu acho que eu tô contente com essa notícia, mas ao mesmo tempo eu não tô. Primeiro ponto, eu tô muito confiante que essa animação Dynamic Duo seja realmente muito boa, mostrando as origens do Dick Grayson e Jason Todd como irmãos de rua, e cada um vai para um lado. O Dick Grayson é adotado pelo Batman e o Jason continua nas ruas, e eventualmente o tempo vai passando, o Dick se torna o Asa Noturna e o Jason se torna membro da gangue do Capuz Vermelho. Toda essa premissa de história eu acho muito bacana, eu até não me incomodo tanto deles mudarem o lore do Jason Todd, porque eles estão mudando, muita coisa aqui. Mas tem uma coisa que me incomoda bastante desse filme ser canônico, que é o fato de que se você canonizar essa história, vai completamente inviabilizar qualquer tipo de adaptação do Batman contra o Capuz Vermelho. Porque o Batman contra o Capuz Vermelho exige, praticamente é obrigatório, que o Jason seja o Robin e o Coringa mate ele, volta pra Gotham e aí ele quer matar o Coringa. Acabou, não tem nenhuma chance dessa história acontecer se eles confirmarem que essa história faz parte do DCU. E é exatamente por isso que eu sou contra. Eu quero poder sonhar que um dia vão fazer um Batman live action adaptando essa história. Claro, eu não quero que quando eles forem adaptar seja um por um. Eu entendo que sim, dá pra você mudar a história. Mas se o Jason Todd aparecer como Capuz Vermelho, é simplesmente impossível essa história funcionar, porque ele já era Capuz Vermelho. E uma das coisas que a gente mais escuta no canal, quando a gente faz live, quando a gente faz aqueles vídeos debatendo o futuro da DC, aqueles vídeos de planejamento, o pessoal sempre fala Batman contra Capuz Vermelho. Porque essa é uma história que tá no imaginário das pessoas. Todo mundo gostaria de ver essa história um dia adaptada live action no DCU. E desculpa, eu não gostaria de abrir mão desse sonho de um dia disso acontecer, só porque eles querem adiantar o Batman do DCU para 2028. Eu sei que eu tô reclamando aqui também que tem que fazer o Batman do DCU o quanto antes, mas eu acho que essa troca não vale a pena. Prefiro
prefiro manter o Dynamic Duo como Elseworld, lança em 2028, mas deixa a gente sonhar com um dia a possibilidade dessa história do Batman Capuz Vermelho acontecer. Não tira do Jason, do DCU, a história dele ser Robin. Não tira a chance dele ter todo um protagonismo, dele ter todo esse arco de redenção e ele voltar como Capuz Vermelho do mal e depois ele fica do bem. Poxa, eu acho isso uma perda gigante, assim, ó, gigante. Porque esse seria o filme perfeito pro Batman Brave and the Bold 2. Quando o Batman do DCU já estivesse super adaptado, já tivesse todo mundo amado Brave and the Bold 1, dirigido pelo Sam Raimi, sabe? E assim, por que que eles estão cogitando fazer isso? Infelizmente a matéria não diz e cabe a nós apenas especular, mas eu fico imaginando se não tem alguma coisa a ver com um problema da Paramount, de que não dá para anunciar grandes coisas nesse momento por causa de todo esse imbróglio da venda da Warner para Paramount. E aí o James Gunn tá tentando fazer mágica. Todo esse negócio que a gente fica cobrando aqui na internet, redes sociais, que o James Gunn tem que ter os grandes, que tem que ter o Batman, tenho certeza que ele também sofre essa cobrança. E aí ele tá sofrendo essa cobrança, mas ele não pode anunciar o filme do Batman Brave and the Bold, porque, sei lá, tem The Batman parte 2. E aí, o que ele faz? Ele olha pro Dynamic Duo e pensa: ah, mas eu posso usar esse Batman do DCU. Já aproveita um pouco essa história e entrega o que a galera quer, tá pedindo. Vocês não querem Batman do DCU? Toma! E aí ele resolve o problema médio prazo dele, que é de não ter um Batman no DCU, só que aí ele não tá vendo no longo prazo o quanto que uma história do Batman contra o Capuz Vermelho, um pouquinho mais pra frente, sei lá, 2032, 2033, não iria arrecadar absurdamente mais. Seria um negócio geracional, velho. Seria um impacto cultural, todo mundo ia parar pra ver. Seria talvez o grande evento de Batman que nunca aconteceu no live action, sabe? Cara, na boa, eu acho que um Batman contra Capuz Vermelho, se bem dirigido, bem feito, um bom filme, esse é um filme com potencial de bilheteria de Homem-Aranha. Se tem uma história do Batman que com certeza faria 1 bilhão, é essa daí. E isso sem falar nas teorias, no que eles iriam mudar, de toda a discussão, o pré-ambiente de filme. Eu realmente não queria abrir mão disso só pra ter o Batman do DCU em 2028. Olha, não querendo ir contra a exclusiva do cara que é brasileiro, mas eu espero muito que essa notícia não seja verdade. Eu não quero abrir mão do sonho de ver um Batman contra o Capuz Vermelho live action. Porque se não for agora nesse DCU, cara, vai demorar pra caramba. Olha, 2050, 2060, talvez a gente veja alguma coisa. Mas, assim, ó, essa é a minha opinião. Daqui a pouco você pensa diferente. Daqui a pouco você acha que o Batman contra o Capuz Vermelho é overrated, que não precisa live action. E que o negócio mesmo é colocar o Batman no DCU quanto antes, numa animação da Dynamic Duo. Comentei aqui. E bem, vamos aproveitar que a gente tá falando de Batman e falar das gravações do The Batman Parte 2. A equipe do The Batman Parte 2 segue gravando em Glasgow e eles estão há uma semana envolvidos nessa cena do Batmóvel na neve. Falamos na semana passada como que as viaturas da polícia estão atrás do Batman e como talvez isso tenha alguma relação com o Gordon, já que pode ter acontecido alguma coisa com o Gordon naquela cena da ambulância, e sem o Gordon para fazer o meio-campo, a polícia vai cair em cima do Batman. Mas agora surgiu uma outra imagem que é extremamente importante. Como vocês podem ver aqui nessa filmagem, o Batman não tá sozinho no Batmóvel. Tem uma mulher no carro e é uma pessoa loira. E tudo indica que essa seja a personagem da Scarlett Johansson. Só pra deixar bem claro, não é Scarlett ali no carro, é uma dublê, mas a gente tá achando que é Scarlett porque quem mais seria? E muitas pessoas estavam especulando quem poderia ser essa personagem, para que o Batman coloque ela no Batmóvel. Algumas pessoas citaram a Vicky Vale, né, repórter lá de Gotham, que todo mundo conhece. Obviamente não dá para descartar nada, porque não temos nenhuma confirmação. Mas eu acho que tem poucas chances de ser a Vicky Vale. Não consigo imaginar por que o Batman estaria com a Vicky Vale no Batmóvel fugindo da polícia. O que me veio na cabeça é aquela teoria de que a Scarlett Johansson ia ser uma vigilante em Gotham. Porque daqui a pouco a polícia pode não estar atrás do Batman, pode estar atrás da Scarlett Johansson. E o Batman pegou ela no Batmóvel e tentou fugir da polícia. O Batman pode ter descoberto que ela é uma vigilante e não quer que ela seja presa, quer levar ela para um outro lugar para daí interrogar ela. Ou talvez seja como no Batman Máscara do Fantasma, que o Batman conheça essa personagem de longa data. Então aqui, ó, tudo isso é realmente muito interessante, mas sem a gente ter um nome oficial dessa personagem, é realmente muito complicado fazer uma grande teoria. Porque existem infinitas possibilidades, existem infinitas mulheres no universo do Batman. Agora, uma coisa precisa ser dita sobre toda essa cena aqui.
é cinema absoluto. O Matt Reeves colocou, tipo, 50 carros da polícia atrás do Batman numa cena ali. É efeito prático, pai. O Matt Reeves tá chegando com tudo. O primeiro filme já foi aquele espetáculo, mas a gente sempre tem que fazer aquela observação. Ele gravou no meio da pandemia, e o cara fez milagre em algumas cenas. Algumas cenas que você jura que eram práticas no meio da rua, mas não, eles gravaram no volume. E ficou aquela maravilha toda. Agora é o Matt Reeves super saiyajin, velho. Toguro 110% do poder. É o Red no topo do Monte Silver, tá ligado? Assim, ó, não tem pra ninguém. O Matt Reeves vai simplesmente destruir nesse filme. Não há a menor possibilidade desse filme ser qualquer coisa abaixo de nota 8. Eu já tô dizendo, é impossível. Tudo que a gente tá vendo é absolutamente cinema. Com as câmeras amadoras da galera que tá filmando com celular, já tá incrível. Agora imagina com a câmera duplo IMAX twist carpado que o Matt Reeves tem. Nossa senhora, esse filme vai ser espetacular. Eu só espero estar vivo até lá pra poder assistir. E toda a espera vai valer a pena quando a gente chegar lá, hein? Toda espera vai ter valido a pena. Bem, vamos para o último assunto aqui do vídeo. A gente tem 2 teasers para fazer uma análise. O primeiro é o teaser do episódio 3. E o outro é um teaser do Sinestro. Vamos começar com o teaser do episódio 3. Nós temos um pequeno pedaço da conversa do Hal Jordan com o Sinestro. E como a gente viu no episódio anterior, o Sinestro sabe sobre o Jon Stewart. E ele fica provocando o Hal Jordan sobre o Jon Stewart não ser o backup do Hal Jordan, e sim o seu substituto. Então, o que parece que está acontecendo aqui é que o Sinestro está tentando manipular um pouco o Hal Jordan, para fazer o Hal pensar que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Sinestro. Os Guardiões querem se livrar do Hal para ter um outro cara assumindo o anel. Na cena seguinte, a gente tem a participação do Guy Gardner na prisão, junto com o Jon Stewart. E essa é uma cena que acontece no futuro. Dá pra ter certeza disso por causa do cavanhaque do Jon Stewart. Eu acho que isso significa que a gente vai ter mais cenas de 2026. Com o Jon fazendo alguma coisa que vai levar ele a ser preso, o Guy Gardner aparece e conversa com o Jon Stewart sobre o Hal Jordan. E o Guy fala num tom nostálgico. Ele tá lembrando do Hal Jordan. Provavelmente nesse momento ele já sabe que o Hal morreu. Aí a gente tem essa cena que tava nos trailers, que é o Hal Jordan sendo recebido por uma série de tiros da milícia do Make-up. Parece que nesse momento aqui o Hal Jordan já falou pra xerife que tem um caçador cósmico na cidade. E talvez essa galera aí já tá sabendo e enviou sua tropa atrás do Lanterna. Depois a gente tem uma cena interessante que é o Jon Stewart na época que estava no exército. Esse episódio parece que vai ter um pouco de tudo, né? Um pouco do passado, um pouco do presente, um pouco do futuro. E na sequência a gente tem essa conversa que o Jon vai ter com a Guardiã. E parece que ela tá tentando jogar o Jon contra o Hal. Ela tem esse diálogo, né, de que o próprio Hal Jordan falou que o Jon não é forte o suficiente para usar o anel. Será que isso é realmente verdade? E nessa cena aqui dá pra ter certeza que vai ser no episódio 3, que eles vão fazer aquela escavadeira para invadir a propriedade do Make-up. Assim como essa cena que eles encontram o buraco negro. Que é outro grande mistério, né? O que é esse buraco negro? Será que vai levar para o planeta destruído lá? E por fim, a gente tem essas cenas rápidas aqui da família do Jon Stewart quando ele era criança, o que nos leva para toda aquela teoria de que quando o Hal Jordan era criança, ele ou o pai dele deveriam ter sido os escolhidos para pegar o anel do Abin-Sur. Mas aí teve algum tipo de interferência. Talvez uma interferência de um guardião. E ainda tem essa pequena cena do Jon Stewart lutando contra o Hal Jordan. Essa é aquela cena que teve na Comic Con. Então aqui, ó, muitas coisas devem acontecer nesse episódio. E da galera que assistiu, todo mundo falando que o episódio 3 é o melhor até agora. Agora, falando do outro teaser envolvendo o Sinestro, a gente tem um pequeno trecho da conversa que ele vai ter com o Hal Jordan. E basicamente o Sinestro tá falando sobre medo. E como toda vida tem medo. E se ele apresentar algum tipo de espécie que não tem medo, essa espécie logo estará na lista de extinção. É um diálogo bem legal do Sinestro. Já fala um pouco de medo, né? Que é o gimmick dele. Mas eu acho que aqui eles estão falando sobre o Jon Stewart. Já que o Jon Stewart foi criado desde cedo para não ter medo, eles podem estar debatendo isso, né? De que o Jon Stewart não tem medo de nada. E o Sinestro pode dizer que, ó, não conheço alguém que não tenha medo. Ah, Gabriel, mas por que você acha que eles vão lutar ali no episódio? Eu acho que a culpa da luta vai ser do Hal Jordan. O Hal Jordan pode estar se sentindo ameaçado pelo Jon Stewart. Aí ele cai um pouco no papinho do Sinestro e começa uma briga. Vocês podem até ver que o Jon tá de pijama na luta. E tem uma outra cena que ele aparece de pijama. Tudo isso eu acho que faz parte do mesmo episódio. Bem bacana tudo isso. Vamos ver como é que eles vão justificar essa luta. Mas a série tá naquela escadinha, né? Tá crescendo. Esse terceiro episódio promete bastante. E agora eu quero a opinião de vocês. Por
favor, comentem aqui o que vocês estão achando de todos esses assuntos que a gente falou no vídeo. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês estão ligados? Dale DC! E esse foi o vídeo conversando sobre as novidades da DC. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.